Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 23 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Mais uma vez, Jesus coloca a lupa nos frutos. Os frutos são a última palavra para definir o que é bom e o que é ruim. Tudo se pode camuflar nesse mundo, exceto os frutos. Os frutos irão determinar se eu vou para o céu ou para o inferno. Os frutos do Espírito são interiores e exteriores. Os dois são necessários. Vamos hoje nos perguntar: que frutos eu estou dando? Quais frutos de santidade interior amadureceram em mim? Quais frutos de evangelização e pastoreio exterior chegaram a se tornar maduros ao meu redor? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Essa simples regra de vida é muito iluminante para saber como nós estamos caminhando. Não somente como caminham as pessoas perto de nós, mas como nós estamos caminhando. Quais frutos estão brotando ao redor de nós? Os frutos são como que um espelho do que nós somos realmente. Frequentemente insistimos nos frutos. Os frutos da nossa equipe de evangelização, insistimos nos frutos das nossas casas de acolhida, nos frutos pessoais de santidade, mas não se trata de uma fixação sobre a produtividade, como se fôssemos fábricas ou máquinas. Não é isso. Seria como acusar Jesus de falar demais dos frutos. Irmãos, olhar para os frutos revela que tipo de árvore eu sou: boa, má, doente, saudável. Os frutos definem a nossa personalidade, como fala claramente Jesus. Os frutos revelam o nosso estado de saúde espiritual e é sobre isso que devemos intervir. Os que culpam os outros, o inverno que impera nesse mundo frio, o funk que ensurdece e atordoa os jovens, a droga que tira a capacidade de pensar, esta pessoa corre o risco de nunca se enxergar, e quem nunca se enxerga nunca se corrige e nunca produz. Sempre culpa os outros, mas ele fica de mãos vazias. Se ninguém aguenta ficar perto de mim, se não consigo formar ninguém que saiba fazer o que eu faço, então devo me perguntar: o que esse fruto negativo me revela? Será que a culpa é somente dos outros? Será que eu sou o bom e ninguém consegue estar na minha altura?
Ou será que não sou eu que estou errando? Por exemplo, a falta de amigos pode me revelar que eu sou um urso, não somente que os outros são víboras. Que devo melhorar os meus relacionamentos, a minha capacidade de relacionamentos. O mesmo se diga, por exemplo, da oração. A falta de frutos na oração. Antes de pensar que eu sou um São João da Cruz que está passando pela noite escura, posso me perguntar se aprendi a rezar de verdade, se eu sou capaz de oração. A aridez na oração não estará na minha vida tíbia, vida de pecado camuflado e encoberto? Irmãos, o que vale são somente os frutos, as coisas concretas, e não os pios desejos. Podemos acreditar nos desejos somente depois que uma pessoa deu o sangue para construir o que Deus quer. O mesmo se diga da evangelização, como tantas vezes insistimos. Não se trata da mania dos números, mas da tomada de consciência que eu estou travado, que a minha vida espiritual é como a vida de uma múmia milenária. Às vezes temos a impressão que algumas pessoas das nossas equipes de evangelização são como que múmias egípcias milenárias. O retiro coloca estas múmias em pé, mas para convencê-las a caminhar, Deus nos acuda. Para convencê-las a evangelizar, Deus nos ajude. Ficaram dentro do caixão a vida inteira, ou melhor, a morte inteira, e agora estão vivas, mas não se mexem. Portanto, se eu nunca convido ninguém para os retiros, se eu não consigo comunicar para ninguém a alegria da minha fé, se a minha casa de acolhida não segura, então devo me perguntar se eu não sou mais parecido a uma múmia milenária do que a um discípulo de Jesus. Vocês entendem, irmãos, que o fruto que eu estou dando me revela automaticamente que tipo de árvore sou. Se estou doente, se sou uma árvore esclerosada, se sou uma árvore preguiçosa, se sou uma árvore podre, se estou somente sugando a terra sem frutos. Não é à toa que Jesus diz: toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Não haverá misericórdia para com quem não dá fruto. Esse é o motivo da nossa insistência. Para ser exatos, Jesus é mais radical ainda. Não é suficiente dar frutos, eles devem ser bons frutos. Pois bem, existe infelizmente a possibilidade de dar frutos ruins ou até maus, contrários. É o caso das pessoas pessimistas, que se camuflam de realistas, às quais devemos dar o prêmio urubu. Para elas tudo é ruim, nada dá certo, porque sempre tentaram, sem resultado nenhum. Elas dizem, como aquele homem paralítico que ficou ao lado da piscina, tentando entrar por 38 anos. Uma vida de paralítico por não conseguir se jogar em Deus. Se uma árvore dá como fruto o pessimismo, o desânimo, então esse é um fruto contrário. Será cortada e jogada no fogo eterno. Prestem atenção os coordenadores, irmãos pais, os sireneus, os anjos das nossas equipes. Se houver pessimismo em seu coração, este é um fruto ruim que sufoca a graça de Deus. Precisa se converter rapidamente, senão Deus nos pedirá conta dos frutos que nós matamos com o nosso pessimismo doentio. Quem acredita na ressurreição sabe que a vida sempre vence. Depois que Jesus ressuscitou, não existe problema que não tenha solução, como falamos ontem, porque a ressurreição foi a solução que Deus inventou diante da morte.
Depois disso, você ainda acha que há problemas sem solução? O verdadeiro nome dos problemas é solução, como sempre falamos. É assim que o missionário olha para a vida. Temos bastante material hoje para refletir um momento sobre os nossos frutos. Quais são os bons frutos que estou oferecendo para Deus? Vamos agora ler novamente esse trecho para deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Podemos sublinhar as frases que mais nos tocam essa manhã. Estamos prontos agora para escolher o propósito que norteie o nosso dia.
Vamos dedicar mais um pouco de tempo para refletir bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Vós os conhecereis pelos frutos. Paz e alegria a todos. Deus merece o melhor de nós, com um sorriso por dentro e por fora. Paz e alegria a todos. Permanecermos ligados no Senhor e guardarmos tuas palavras, pediremos então e tudo nos darás para levarmos teu amor às nações. Não queremos ouro para te seguir, só queremos permanecer em ti. Ensina-nos a viver o teu amor, então certamente produziremos muitos frutos, muitos frutos. Frutifica-nos o amor do teu Filho e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti.